Olá, eu sou o professor Rodney e na aula de hoje a gente vai trabalhar dentro do setor C as aulas 11 e 12, as duas no mesmo tempo, ok? Que fala do assunto Introdução às funções, ok? O que é uma função? Uma função é uma relação de dependência entre variáveis, ok? Então, quando você tem duas variáveis e você tem uma relação de dependência entre elas, quando uma depende da outra, ou seja, sem eu ter o valor de uma, eu não calculo o valor da outra, eu tenho uma função. Então, por exemplo, qual é a ideia de função? Imagine que você tem aqui um retângulo cujos lados são x e x mais 3. Então, imagine que eu tenha um lado que é 3 unidades maior que o outro. E eu vou estabelecer uma variável que eu vou chamar de y, ok? Que é o perímetro desse retângulo, ok? Eu consigo facilmente escrever o y em função de x. Por quê? Se y é o perímetro, e perímetro, vocês sabem, é a soma dos lados, como é que fica isso? X mais x mais x mais 3 mais x mais 3, ok? Eu tenho 1, 2, 3, 4x mais 3, 6. Então, o que eu tenho aqui? Olha, o perímetro é y. O perímetro está escrito em função de x. Falando isso de outro modo, se eu não te der o valor de x, você não consegue calcular o valor de y, ok? Então, o que eu tenho aqui? O y em função de x. Observem que eu tenho aqui uma relação. Quem é que depende de quem? O y depende do x. Então, o y é uma variável dependente. E o x? O x é uma variável independente. Ok? Eu preciso do x para calcular o y. Sim? Então, eu posso imaginar o quê? Um conjunto de valores para o x, um conjunto de valores para o y. Para cada valor que eu colocar no x, eu vou ter um correspondente no y. Eu não posso ter um valor de x sendo correspondido com 2 de y. Então, por exemplo, se o x é 1, o que eu tenho? O perímetro é 10. Se o x é 2, o perímetro é 14. E por aí vai. Tá claro ou não? Então, cada valor de x vai me levar a um valor de y. Por exemplo, eu posso ter aqui um conjunto A e aqui um conjunto B. E eu digo que x pertence a A e y pertence a B. Ok? Então, eu posso... Veja, como eu fiz uma questão que envolve geometria, eu não posso jogar valor negativo, eu não posso jogar o zero. Não tem sentido o valor, o tamanho do lado ser zero. Então, por exemplo, se o x é 1, coloca 1 aqui. Vai ficar 4 vezes 1, 4 mais 6, 10. Então, o 1 tem correspondência com o 10. Se eu colocar 2, vai ficar o quê? 2 vezes 4, 8. 8 com 6, 14. Então, 2, o correspondente ao 14. O 2 não pode ter outro correspondente aqui. Então, do conjunto A, de um elemento, não pode sair duas flechinhas. Ok? Então, veja, o 2, a única correspondência que ele tem é com o 14. E por aí vai. Se eu colocar 3, vai ficar o quê? 3 vezes 4, 12. 12 com 6, 18. Observem que aqui está aumentando de 4 em 4. Ok? Sim? O que eu tenho? Uma correspondência entre os valores de x, do conjunto A, e os valores que eu calculei de y para o conjunto B. Em outras palavras, eu tenho uma função de A em B. Então, aqui eu estabeleço uma função de A em B. Então, o que é uma função? Qual é a definição de função? Função é uma relação entre dois conjuntos, de forma que cada elemento do conjunto A
possui um correspondente no conjunto B, e esse correspondente é o quê? É único. Eu não posso ter um elemento de A tendo dois correspondentes em B. Então, por exemplo, isto aqui, se eu tiver 1, 7, 1, 8, isto aqui não é função, ok? Não é função, ok? Se eu tiver aqui, por exemplo, A e aqui B. Se eu tenho isso, 0, 5, 2, 9 e um 4 aqui, ok? Isto aqui não é função. Por que que também não é função? Porque o elemento 4 não possui correspondente, ok? Então aqui, ó, o mesmo elemento do conjunto A tem dois correspondentes em B. Não pode. Por que que essa não é função? Porque o 4 ele está sendo correspondido com quem? Esse cara, ó, ele não tem correspondente aqui. Isso também não é função. Agora, toma cuidado com esse esquema aqui, ó. A, B. Isso aqui é função. Veja, dois elementos desse conjunto podem ter a mesma correspondência. Então, aqui é função. Ok? E aí, dentro do estudo das funções, existem algumas definições, ok? A primeira qual foi? O que é função? Eu vou falar de novo, ok? Função é uma relação de dependência entre variáveis, é uma relação entre dois conjuntos, de forma que cada elemento do conjunto A tenha um único correspondente em B. Ele não pode ter mais de um correspondente e não pode deixar de ter correspondente. Tá claro? Então, veja, o que a gente pode definir aqui? O conjunto de partida e o conjunto de chegada. Então, o conjunto de partida é chamado do quê? Domínio. Então, o que é domínio? Domínio são os valores que a variável independente pode assumir nesse caso. Quais são os valores que x pode assumir aqui? Nesse caso, o x pode assumir o quê? Qualquer valor maior que zero, porque eu levei a situação para algo geométrico. Eu não posso ter um valor negativo e eu não posso ter zero aqui. Então, veja, o que é domínio e o que é imagem e o que é contradomínio, que é uma confusãozinha que vocês fazem aí. Então, por exemplo, aqui, ó, domínio, contradomínio e imagem. Então, veja, qual é a diferença entre eles? O conjunto A é o domínio. O conjunto B é o contradomínio. O que é o conjunto imagem? Então, veja, ó, aqui eu tenho A, aqui eu tenho B. Então, imagine que eu tenha a seguinte relação aqui. 1, 2, 2, 3, 3, 4, mas eu tenho um 5 aqui. Ok? Então, o que a gente define em matemática? Que o conjunto de partida, esse cara, é o domínio. Então, o domínio são os valores que a variável independente pode assumir, ok? O que é o contradomínio? É esse conjunto aqui. Contradomínio. Ok? E onde efetivamente chegou flechinha, isto aqui é o conjunto imagem. Infelizmente, vocês confundem, porque muitas vezes o conjunto B é o próprio conjunto imagem. Isso acontece em muitas funções, mas nem sempre o conjunto B é o conjunto imagem. Então, veja, domínio, partida. Contradomínio é o conjunto de chegada. Onde efetivamente chegou flechinha é o conjunto imagem. Tá claro? Então,
o que nós temos aqui é uma introdução ao estudo das funções, definindo o que é função, definindo que função é uma relação entre dois conjuntos não vazios, ok? Onde cada elemento de um conjunto tem um único correspondente no outro conjunto, e definindo os elementos domínio, contradomínio e imagem. Então, o estudo do domínio é um estudo muito amplo, né? Então, por exemplo, se eu tiver essa função aqui, y igual a 2x mais 1, que posteriormente vocês vão estudar, que é uma função do primeiro grau, não é? Quando alguém te perguntar qual é o domínio, o que, que o cara está te perguntando? Quais são os valores de x que eu posso jogar nessa função? Existe algum valor de x que, se eu colocar, a função não existe? Não. Aqui, o domínio são os números reais, ok? Se eu tiver esta função y igual a x mais 1 sobre x menos 1, ok? Se eu tiver x mais 1 sobre x menos 1, já é outra conversa. Por quê? Eu tenho que aqui é um denominador. Se é denominador, a gente sabe que denominador não pode ser zero. Então, aqui, qual é o número que zera esse denominador? É o 1. Então, aqui eu tenho que x menos 1 tem que ser diferente de zero. Logo, o x tem que ser o quê? Diferente de 1, ok? Quando eu escrevi aqui f de a em b, é função de a em b. Muitos escrevem y, como eu escrevi aqui, ó, é 4x mais 6. Mas uma outra notação que a gente pode escrever é a notação f de x. Então, escrever y e escrever função de x é a mesma coisa. Então, eu estou falando que o y está escrito em função de x. Quer dizer, é uma notação desta situação que foi representada por uma estrutura geométrica. Então, escrever y e escrever f de x é a mesma coisa, ok? Então, por exemplo, se eu tenho aqui f de x, que a gente já acabou de ver que é a mesma coisa de y, se eu escrever f de x é igual a raiz de x menos 2, ok? Veja, é diferente do de cima. Será que eu posso pôr qualquer número real aqui? Vamos pensar? O zero. Será que o domínio zero serve? Não. 0 menos 2 dá menos 2. Raiz quadrada de menos 2 não existe nos reais. Vocês concordam? Então, eu tenho que a variável está presa dentro de uma raiz quadrada. Se ela está presa dentro de uma raiz quadrada, eu tenho, ó, raiz quadrada, o que está lá dentro tem que ser o quê? Ou maior ou igual a zero. Então, eu tenho que x menos 2 é maior ou igual a zero. Logo, o x é maior ou igual a 2. Então, qual é o domínio dessa função? Eu posso ter qualquer número real, mas tem que ser maior ou igual a 2. Se você quiser escrever, por exemplo, essa resposta aqui, qual é o domínio? O domínio são todos os reais, com exceção de quem? Do 1. Vale qualquer número real, o único que não vale é o 1. Tem outro jeito de escrever. Domínio x pertence a R, tal que o x tem que ser o quê? Diferente de 1. Posso escrever tanto assim como assim. Esse aqui, como é que eu posso escrever? O domínio dessa função são todos os números reais, só que pode ser todos? Não, tal que só aceita número maior ou igual a 2. Ok? Então, vamos ver os exercícios? Então, nós estamos... Veja, essas aulas 10 e 11 são as mesmas tanto na apostila alfa rosa como na apostila alfa verde, ok? A primeira questão é uma questão da Unicamp, ok? Olha o que a Unicamp diz para a gente. Seja a função h de x definida para todo número real por... Então, é uma função de mais de uma sentença. 2 elevado a x mais 1, se o x é menor ou igual a 1. E raiz de x menos 1, se o x é maior que 1. Observe que tem uma condição. Então, para x menor ou igual a 1, o que vale é essa lei.
Para o x maior que 1, o que vale é essa lei. Rodney, o que é lei? Lei é a lei de formação da função. Ok? O que a Unicamp quer? Então, olha o que ela diz. H do H de 0 é igual a... Aí você fala, meu Deus do céu, o que é isso, né? Na verdade, ela quer saber o quê? Imagem. É isso que a Unicamp quer saber. Só que ela te deu uma função composta. É uma função dentro da outra. Como é que você resolve isso? Você começa de dentro para fora. Então, olha aqui. Qual é o primeiro que eu vou calcular? Esse H de 0. Sim? O 0 está nessa situação ou nessa? O 0, olha, veja, é H de x. H de 0. Então, no lugar do x, eu tenho que colocar 0, ok? É como, aqui é o x, aqui é a imagem, aqui é o x. Aqui nesse caso não, porque não é função, né? Mas aqui é o x, aqui é a imagem, ok? Então o x é 0. Aonde está o 0? Está na de cima, porque 0 é um número menor do que 1. Então o que é o h de 0? Vou fazer de verde. O h de 0 é igual... Coloca 0 lá, 2 elevado a 0 mais 1. Observe, o x é 0. 0 mais 1 é 1. 2 elevado a 1 é 2. Ok? Então, se eu reescrever essa igualdade aqui, observem, vai ficar o h do h de 0. Só que o h de 0 deu quanto? Deu 2. Então, quem eu quero agora? O h de 2. Retomando, o h de 0 deu 2. Então, eu tiro o h de 0 daqui e coloco 2. Quem eu vou calcular agora? O h de 2. Como é que eu calculo o h de 2? Observe as cores. Ó. O h de 2 é igual. Não é 2. 2 é um número maior que 1. Então, a lei que manda neste domínio é a de baixo. Então, vai ficar o quê? Raiz de 2 menos 1. Obviamente, é raiz de 1, que é 1. Vamos reescrever isso aqui? Então, isso aqui é igual o h do h de 2. Mas quanto é o h de 2? É 1. Então, resumindo, o que a Unicamp quer é o h de 1. E 1 está onde? Está em cima ou está embaixo? Está em cima, está na lei de cima. Então, é 2, vou até fazer aqui direto. 2 elevado a 1 mais 1. Que dá 2 ao quadrado, que dá 4, alternativa C. Tranquilo? Tranquilinho, hein? É só você entender que isso aqui é uma função composta. Você faz de dentro para fora, ok? Pausa o vídeo, lê a questão 2, tenta resolver. Se não conseguir, não tem problema, olha a resolução, olhe quantas vezes você quiser, ok? E vamos tirando as dúvidas. 2. Seja f, Unicamp de novo, seja f uma função tal que, para todo x real, temos que x vezes o f de x menos 1 é igual a x menos 3 vezes f de x mais 3. Olha que função bem estruturada, né? Ele não deu, na verdade, qual é a função. Ele deu uma expressão zona aí que representa a função. O que a Unicamp pergunta para a gente? Quanto é o f de 1? A pergunta da Unicamp é, quanto é o f de 1? Qual é a primeira coisa que a gente pensa? Ué, se ele quer f de 1, eu vou até o x, no lugar do x, eu coloco quanto? 1. Então, vamos ler essa expressão toda, essa igualdade toda, e no lugar do x, vamos escrever 1. Como é que vai ficar isso? 1 vezes f de quanto? Não é 1. 1 menos 1 vai dar 0, é igual. Coloca 1 no lugar do x. 1 menos 3 vai dar menos 2, vezes o f de quanto? De 1 mais 3. Aí, se você olhar com calma, você vai falar assim, opa, apareceu o que eu queria? Apareceu. O que eu quero, gente, é f de 1. Apareceu f de 1 aqui, só que apareceu alguém que eu não tenho e eu não queria, que é o f de 0. O que eu faço?
coloco x igual a 0. Ok? Vocês vão perceber, se vocês estudarem funções a fundo, que às vezes o número que eu coloco no lugar do x não é suficiente para achar o que eu quero. Às vezes eu tenho que recuar, ou às vezes eu tenho que andar com esse valor. Ok? Então, nem sempre o valor que eu coloco no x, no domínio, né, eu vou conseguir achar a imagem que eu estou procurando. Se eu colocar x igual a 0, volta na expressão zona lá. Vai ficar o quê? 0 vezes o f de x menos 1. Só quem é o nosso x agora? Nosso x é 0. Vai ficar menos 1 é igual x menos 3. Quem é o nosso x agora? 0. Então, fica menos 3 vezes o f de quanto? De x, que é 0, mais 3. Foi? Ok. Então, ó, vou voltar. No lugar de x, eu coloquei 0. Então, eu coloquei 0 aqui. 0 menos 1 deu menos 1. 0 menos 3 deu menos 3. Coloquei 0. Só que vê se vocês enxergam, ó, 0 vezes uma coisa é 0, não é? Então, fica 0 é igual menos 3 vezes o f de 0 mais 3. Posso passar esse menos 3 para lá? Posso. Então, fica 3 vezes o f de 0 é 3. Passa o 3 dividindo, o f de 0 é 1. Então, está aqui. Aí eu volto aqui, certo? Volto aqui, ó. Vai ficar 1 vezes f de 0, 1 vezes o f de 0, que é 1, é igual a menos 2 vezes o f de 1 mais 3. Ok? Então, isso vai ficar 1 vezes 1 dá 1, é menos 2 vezes o f de 1 mais 3. Posso passar esse cara para lá? Posso. Vai ficar o quê? 2 vezes o f de 1 é 3 menos 1, que é 2. Então, o f de 1 é igual a 1. Isso nos leva à alternativa B. Passei o 2 dividindo aqui, ok? Isso nos leva à alternativa B. Então, veja, esse é um exercício que deu um pouco mais trabalho que o anterior. Por quê? Porque ele me deu uma função escrita por uma sentença, por sentenças não definindo a função de verdade, né? E o valor que eu queria, quando eu substituí, acabou aparecendo alguém que eu não tinha. Então, eu tive que parar o exercício. Isso é uma habilidade que vocês têm que ter, né? Para o exercício, isso acontece muito em física, não é? Para o exercício, vai buscar o que você precisa, volta e resolve, ok? Então, alternativa B para a questão 2. O estudo das funções, gente, que vocês estão começando hoje, é um estudo muito amplo, né? Existem muitas funções elementares aí que caem no vestibular. Então, quanto mais rápido você se apropriar disso, melhor. Funções é um assunto muito comum em vestibular, é muito comum no Enem, não é? A modelagem por função é algo que aparece bastante, ok? Vamos lá? Prontinhos? Pausa o vídeo se você quiser, tenta fazer a questão 3 e depois olha a minha resolução. Vamos? Segundo estudos publicados, a chance C é uma chance de um indivíduo sofrer um acidente de trânsito após ingerir N doses de bebida alcoólica, quando comparado ao seu estado sóbrio, é aumentada em número aproximado de vezes de acordo com a função. Então, a chance em relação às doses que o cara toma é meio vezes 7n ao quadrado menos 18n mais 14, certo? Para n maior ou igual a 2. Muito bem. A ingestão de nova dose de bebida alcoólica faz com que aumente a chance de uma pessoa sofrer um acidente. A expressão C de n, C em função de n, menos C em função de n menos 1, descreve o aumento da chance de uma pessoa sofrer um acidente quando comparado à sua ingestão de uma dose a menos. Essa expressão equivale a... Então, o cara quer saber quanto que vale essa expressão, ok? Bom, vocês concordam que Cn eu tenho? Está aqui. Cn é... Eu vou pôr o 2 aqui embaixo, tá? O Cn é 7n ao quadrado
menos 18n mais 14 sobre 2. Menos o quê? O c de n menos 1. Então, veja, se eu quisesse o c de 0, eu ia colocar 0 no lugar do n. Se eu quisesse o c de 1, eu ia colocar 1 no lugar do n. Se eu quisesse o c de 20, eu ia colocar 20 no lugar do n. Só que eu quero, minha gente, o c de n menos 1. Então, eu tenho que ir no lugar do n, ó, no lugar do n e colocar n menos 1. Não vai esquecer do meio ali. Então, isso fica o quê? 7 vezes. No lugar do n, coloca n menos 1. n menos 1 ao quadrado, menos 18 vezes n menos 1, mais 14, tudo isso sobre 2, que tem um meio aqui na frente. Então, deixa eu ver de onde é, a faculdade aqui de São Paulo, quer estar perguntando qual é o valor, o que é essa expressão? Observe pelas alternativas que isso aqui, que essa questão é literal, não é uma questão numérica como essa. A resposta aqui é uma resposta em função de n. Não tenho muito o que fazer aqui, né? 7n ao quadrado, menos 18n mais 14 sobre 2 menos. Aqui vai ficar 7 que multiplica, um produto notável, lembra disso? Primeiras aulas, né? n ao quadrado, menos 2n mais 1, menos 18n, mais 18, mais 14, tudo isso sobre 2. Ok? Isso vai ficar 7n quadrado, menos 18n mais 14, sobre 2, menos, coisa longa aqui, 7n ao quadrado, menos 14n, mais 7, menos 18n, posso somar esses dois, mais 32 sobre 2. Observe, esse não é o único jeito de fazer, tá? Eu poderia trabalhar de uma outra forma aqui com a álgebra, colocar coisas em evidência e tal, mas eu entendo que esse é o jeito que faz mais sentido para você. Observe que o denominador é o mesmo para os dois, ok? Então, eu vou escrever uma só. Vai ficar 7n ao quadrado, menos 18n, mais 14, e eu vou tirar aqui, ó, vai ficar menos com mais, menos 7n ao quadrado. Aí eu tenho aqui, ó, 14 com 18 vai dar menos 32. Com menos de fora, vai dar mais 32n, ok? E aqui eu tenho 32 com 7, vai dar 39 menos 39, certo? Tudo isso sobre 2. Está acabando, ok? Como é que fica isso aqui? O 7n ao quadrado vai embora. Eu tenho 32 menos 18, eu tenho 14n. E eu tenho 14 menos 39, 25 negativo. Tudo isso sobre 2, ok? Se eu quebrar essa fração, eu tenho 14n sobre 2 menos 25 sobre 2. Isso aqui é 7n menos 12,5, alternativa A. Percebam o trabalho que dá uma questão literal, não é? Observe que essa questão é literal, não é? Mas o grau de dificuldade dela não é tão grande assim, não é? Uma questão relativamente fácil, desde que você tome cuidado, coloque parênteses, coloque colchete, né? Observe que o denominador é o mesmo, tá claro? Tranquilo? Alternativa A, conforme eu já escrevi ali. Tudo bem aí, gente? Sim? Dá uma paradinha, não é? Essa aula é uma aula de muitos conceitos, ok? Se você quiser dar uma paradinha, dá uma respirada, toma um cafezinho, ok? E vamos para a questão 4. Dá uma lidinha, vê se você entendeu, tenta fazer a questão. Uma estratégia que você pode usar é já ver a aula inteira antes, ok? Você pode pesquisar sobre essa aula, pesquisa, você tem uma gama de lugares para você pesquisar sobre o assunto, depois você lê
o resumo da aula, ok? Vai se divertindo aí nesse estudo, ok? Não desanima, não desanima. Bom, ele está me dando um conjunto finito, né? O conjunto x é menos 1, 0, 1, 2 e 3. Foi representado duas vezes. Então, olha só. O cara representou o x aqui, menos 1, 0, 1, 2 e 3, que ele chamou de x1. E ele representou de novo o conjunto x, menos 1, 0, 1, 2 e 3, que ele chamou de x2. Aí olha o que ele fala. Uma função f de x em x foi definida satisfazendo as seguintes condições. Cada elemento de x1 corresponde a um único elemento de x2. E cada elemento de x2 foi correspondido a um único elemento de x1. Sobre a função f assim definida, sabe-se que, olha o que ele está falando, que o f do f de 1 é 0, composta de novo. O f de 0 mais o f de 3 é 5. Ok? Qual é a pergunta do exercício? Quanto é o f de 1? Ok? Muito bem. Observe o seguinte. Mexer com a primeira informação não é tão simples assim. Por quê? Observe que esse exercício eu não sei qual é a lei da função. Vocês perceberam isso? Eu não sei qual é a lei da função. Observe que aqui ele me deu a lei da função. Ok? Naquela primeira questão da Unicamp, ele deu a lei da função. Na segunda questão, ele me deu algo parecido com a lei da função, só que aqui eu não tenho. Então, eu tenho que o quê? Testar algumas hipóteses, ok? Então, olha a segunda linha. Ele fala que f de 0 mais f de 3 é 5, ok? Vamos dar uma olhadinha nos valores? Que combinação de valores que eu posso fazer aqui que vai dar 5, não é? Então, olha, f de 0 mais f de 3 é 5. Então, vê se vocês concordam. Se o f de 0 for 2 e o f de 3 for 3. Vocês concordam ou não? Por quê? Ele me deu quais valores? Menos 1, 0, 1, 2 e 3. Certo? Então, eu tenho que fazer uma combinação com esses valores que resulte em quanto? Em 5. Então, a primeira hipótese que eu tenho é que o f de 0 é 2 e o f de 3 é 3. Por quê? Aqui vai dar 2, mais 3, 5. Ou, pode ser o contrário. O f de 0 pode ser 3. E o f de 3 pode ser 2. Por quê? 3 mais 2 também dá 5. Tem lógica? Acho que tem, né? Então, o que eu sei? Que se isso aqui é verdade, e é verdade porque ele deu o enunciado, ou o f de 0 é 2, ou o f de 3 é 3, ou vice-versa, eu concluo o seguinte, ele não quer o f de 1. Então, o f de 1, o que eu concluo aqui? Uma coisa importantíssima, o f de 1 não é 2 e o f de 1 não é 3. Porque se o f de 1 for 2 ou o f de 1 for 3, essa sentença é mentira. Ok? Então, olha aqui. Eu já sei que o f de 1 não é 2. E eu já sei que o f de 1 não é 3. Então, eu tenho 3 casos para analisar. Quais são os 3 casos para analisar? O primeiro caso qual é? O f de 1 pode ser, então, ó, eu já sei que não é 2 e eu já sei que não é 3. Então, pode ser quem? Menos 1. Qual é o segundo caso? O f de 1 pode ser quanto? 0. Ok? Ou o f de 1 pode ser 1. Sim? Agora raciocina comigo dentro desta informação, porque ela me traz o f de 1. Olha o que está escrito, que o f do f de 1 é 0. Ok? Agora pensa, se o f de 1 é menos 1, então, ó, o f de 1 é menos 1. Então, ó, raciocina comigo, o f de 1 é menos 1. Então,
o f de menos 1 é 0. Todos concordam? Ó, f de 1 é menos 1. Então, tira o f de 1 aqui e coloca o valor dele. Estou supondo que é menos 1. Então, eu vou ter que o f de 1 de menos 1 é 0. Então, eu vou ter essas duas, essa aqui, ok? F de menos 1 é 0, f de 1 é menos 1. O que sobrou? Só sobrou, olha para os valores lá, só sobrou o quê? Que o f de 2 é 1. Vocês concordam? Porque é o único que eu não usei, ó. 0, menos 1, 2 e 3. Eu não usei quem? O 1. Sim? Então, daqui sai que o f de 2 é 1. Tem lógica? Isso satisfaz as condições do problema? Satisfaz. Então, com isso, eu já iria direto para a alternativa A. Porque o que ele pergunta para a gente é o f de 1. Vocês concordam? Sim? O f de 1 é menos 1. Só que eu vou mostrar para vocês que as outras duas são falsas. Se eu falar que o f de 1 é 0, então f de 1 é 0. Certo? Ó, f de 1 é 0. Daqui sai, ó, se o f de 1 é 0, aqui é 0. Todos concordam? Então, o f de 0 é 0. É mentira. Por quê? Porque o f de 0 ou é 2 ou é 3, pela nossa hipótese. Então, contradiz a hipótese inicial. Rodney, eu não entendi. O f de 1 pode ser esses três valores. Se o f de 1 for 0, coloca 0 aqui dentro. Se eu colocar 0 aqui dentro, vai ficar que o f de 0 é 0. Só que esses três valores, eles foram determinados a partir desta hipótese. Então, como que o f de 0 é 0, se a hipótese inicial, o f de 0 era 2 ou 3? Não pode. Então, isto é mentira. O f de 1 não é 0. E a última também é mentira. Por quê? F de 1 pode ser 1. Ok? Mas se o f de 1 for 1, o que vai dar aqui dentro? Que o f de 1 é 0. Ó, se eu estou falando que o f de 1 é 1, mas quando eu coloco aqui dentro vai ficar que o f de 1 é 0, isso é um absurdo. Por que é um absurdo? Ué, se eu estou partindo que f de 1 é 1 e eu concluo que f de 1 é 0, não tem lógica, ok? Então, essa realmente é a verdadeira, ok? Essa questão precisa rever, hein, gente? Essa é a verdadeira. Ele perguntava quanto é o f de 1, portanto, f de 1 é menos 1, novamente, alternativa A. Ok? Veja, uma questão extremamente importante que trabalhou com vocês a habilidade de quê? De fazer uma inferência. Ok? De testar uma hipótese, ok? Então, a partir disso, eu tenho duas hipóteses, ok? Que me deram esta conclusão. E, a partir dela, eu testei os casos restantes. Tá claro? Sim. Tranquilinho. Ok. Finalmente, a questão 5. Ele fala que a função é uma função mais estranha que a outra, né? Você fala, Rodney, que aula é essa, né? Uma função é pior que a outra. Olha essa aqui que tem fração. Como se não bastasse a fração, tem um quadrado. Ok? Dada a função, né? Uma questão técnica, né? Não tem muito o que dizer. Dada a função, obtenha. Letra A, o domínio de f de x. Qual é o domínio? Então, alguns minutos atrás, eu falei para vocês que domínio são os valores que a variável independente pode assumir. Em muitas funções, o domínio são os reais, função que tem fração, função que tem raiz, você tem que ficar esperto. Fração, o denominador não pode ser 0. Opa! Fração, o denominador não pode ser 0. Então, quando que essa função, quais são os valores de x que eu posso colocar nessa função? O denominador dessa função tem que ser o quê? Diferente de 0. Por quê? Se eu colocar aqui um valor que 0 é o denominador, 1 sobre 0, todo mundo sabe que não existe, ok? Então, o delta aqui vai dar quanto?
49 menos 48, o delta é 1. Se você se sente confortável, faça por soma e produto. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Menos 7 mais 1, menos 6 sobre 2, menos 3. Menos 7 menos 1, menos 8 sobre 2, menos 4. Então, o que o x não pode ser? Então, o x tem que ser diferente de quem? De menos 3 e menos 4. Então, qual é o domínio? Domínio são todos os números reais, tal que o x seja diferente de menos 3 e o x seja diferente de menos 4. Ok? Está aqui a resposta da letra A. E a letra B? O que ele pede? O conjunto imagem. Qual é a imagem dessa função? Então, a letra A está perguntando o que para você? Quais são os valores de x que essa função pode assumir? Não é? E a letra B? A letra B está perguntando para você quais são os valores de y que essa função pode assumir? Não é? Vê se vocês concordam. Independente do que acontecer aqui, observem que eu posso colocar o valor que eu quiser e eu vou elevar isso ao quadrado. Não é? Então vai ser sempre positivo. Vocês concordam que isso aqui é sempre positivo? Sim? Porém, eu vou sempre somar 10. Não é? Ele quer só a imagem mesmo? Eu vou sempre somar 10. Todos concordam? Ele quer só a imagem, isso mesmo. Ele não quer nem que você ache uma imagem específica. Ele quer o conjunto, foi por isso que eu abri, o conjunto imagem, não é? Então, veja, vocês concordam que eu posso ficar brincando o quanto eu quiser aqui? O valor que eu jogar aqui para o x, eu vou elevar ao quadrado, mas eu vou sempre o quê? Somar 10. Então, por menor que seja essa conta, vamos supor que eu jogue um valor enorme para o x, mas enorme. Eleva ao quadrado. Porque, veja, o que a letra A me disse? Que só não pode ser menos 3 e menos 4. Então, eu posso jogar 1 milhão, se eu quiser. Então, se eu jogar aqui 1 milhão, vai ficar um número enorme aqui embaixo. Enorme. 1 sobre um número enorme vai ficar o quê? 0, uma coisa enorme depois da vírgula. Mas eu vou sempre somar quanto? 10. Então, por maior que seja o valor de x que eu jogar, 1 sobre esse valor enorme e elevar ao quadrado, imagina eu elevar 0,1 coisa ao quadrado, vai ficar 0, não é? Pequenininho. Eu sempre vou somar 10. Então, uma coisa que eu consigo garantir nesse exercício é que, independente do que der aqui, eu sempre vou somar 10. Então, essa imagem, esse y, pode ser uma coisa grande, mas pode ser uma coisa extremamente pequena e eu sempre somo 10. Verdade? Então, qual é o conjunto imagem? Eu vou pôr até colorido. O conjunto imagem são todos os y. Observe que domínio a gente escreve x. Imagem y. Pertencente aos reais, tal que esse y vai ser sempre o quê? Maior que 10, ok? Eu não vou ter nunca um valor menor do que 10 para essa função. Por quê? Porque eu consigo garantir que esta conta é sempre positiva. Ok? Eu dei uma olhadinha na tarefa de aula dessas aulas 10 e 11, então veja que nós cobrimos as aulas 10 e 11 do setor C, Introdução às Funções, e eu dei uma olhadinha na tarefa no seu caderno de estudos e eu não deixaria de fazer as questões 2, 6, 10, 16 e 18. Claro, como eu sempre venho dizendo, o ideal é que você faça todas, no entanto, não deixe de fazer essas questões, porque elas trazem elementos importantes para o seu estudo, ok? Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado, continue os seus estudos e qualquer dúvida, não deixe de acessar a plataforma, tá bom? Grande abraço.